Bom, galera, essa questãozinha aqui é muito bacana, né? Você tem que lembrar daquela fala que a gente fez na aula de teoria, onde a gente falou assim, ó, cara, quando você muda a temperatura de um corpo, esse corpo ele muda o volume, se ele muda o volume, ele muda a densidade, né, a massa específica, e isso consequentemente muda o calor específico, logo muda a capacidade térmica do corpo. Ele está dando para a gente nessa questão uma situação dessas, onde tem um corpo que quando ele recebe, né, uma certa quantidade de calor, ele muda a temperatura. Mas ao mudar a temperatura, ele também está mudando a capacidade térmica, né, o calor específico, consequentemente a capacidade térmica. Bom, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir qual é a quantidade de calor que está envolvida nesse processo para ter provocado essa variação da capacidade térmica. Bom, gente, toda vez que eu tiver um gráfico da capacidade térmica em função da temperatura, sempre é assim. A área abaixo da figura gráfica fornece para a gente a quantidade de calor, ok? Então vamos calcular qual é a quantidade de calor do nosso processo? Bom, a quantidade de calor, professor, então pelo que você está me falando, tem que ser numericamente, é um N, tá? Numericamente igual à área da figura formada, certo? E que figura é essa? Essa figura é um trapézio, né? Poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado, um retângulo, sei lá. Mas aqui nesse contexto é um trapézio, então nós vamos usar a área de um trapézio. Qual que é mesmo, professor, então a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a quantidade de calor vai ser quem? Olha, observa que as bases são os entes paralelos, ok? Então, essa é uma base e essa é a outra. As bases são sempre os entes paralelos. Bom, então a base maior vale 40 e a base menor vale 20. Opa, então nós temos 40 mais 20 vezes a altura. Quem está fazendo o papel de altura é esse 50. Então, tudo isso tem que estar dividido por 2. Moral da história, a quantidade de calor, né, é numericamente igual a isso, vai ser 60 vezes 50 dividido por 2. Vamos dar uma simplificada nesse 60 com esse 2, dando 30 ali em cima. Então, a gente vai acabar descobrindo que a quantidade de calor é 30 vezes 50. 3 vezes 5, 15, acompanhado de 2 zerinhos. Observa que a unidade de saída é cal, caloria. Por quê? A unidade de entrada foi cal por grau Celsius. Aqui eu trabalhei com grau Celsius, então só sobra a unidade cal, caloria. Legal? Então essa é a nossa resposta. Valeu!